Hoje a gente vai falar um pouco de história. Vou te contar como surgiram os Data Warehouse, como surgiram os Data Lakes e como os Data Lakes, como conceito de Data Lake, revolucionou o mercado de storage, o mercado de armazenamento dentro da área de Big Data. Fica até o final que eu sei que você vai gostar. Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do Big Data Masters. Hoje eu decidi trazer um pouco de história para vocês. A gente vai falar sobre como surgiram os Data Warehouses, como surgiram depois os Data Lakes e quais os problemas que cada tecnologia resolveu e como está o cenário atual, como que a gente chegou no cenário atual hoje do mercado de Big Data, no quesito de armazenamento e como que a tecnologia atua hoje, qual é a importância de cada tecnologia. Mas antes, claro que eu não posso deixar de te pedir para você deixar o seu like aí, galera. Deixa o seu like aí, ajuda muito mesmo, pessoal, porque ajuda o nosso conteúdo a ser impulsionado na plataforma, então outras pessoas vão ter oportunidade de ver, incentiva a gente a produzir mais vídeo também, então por favor se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e segue lá a gente no Instagram, hein, @BigDataMasters, lá eu interajo quase todos os dias com o pessoal. Então vai lá, segue que a gente está com uma comunidade bem bacana aí. E o porquê que eu quis trazer um pouco de história para vocês hoje? É muito comum a gente chegar e hoje no projeto, Data Lake, né? Como que a gente vai armazenar os nossos dados? A gente vai armazenar, extrair, colocar dentro de um Data Lake. Mas vocês já pararam para pensar o porquê de um Data Lake? Muita gente não sabe qual foi a história por trás do Data Lake e quais problemas ele resolve. Eu mesmo, quando comecei, eu vou confessar que eu também não sabia. Eu simplesmente aderi o que o mercado estava falando e vamos embora. Mas chega um momento que você quer saber o porquê das coisas e eu estou aqui para te ajudar. Bom, então vamos falar da história inteira do armazenamento de dados, desde os bancos de dados relacionais até o Data Lake. Vamos lá. Tudo começou há muito tempo atrás, mais ou menos em 1900 e bolinha. Nessa época, o custo de storage ele era muito caro, então você armazenar o dado era caro. Não é hoje simplesmente que você pega um HD de 1 TB e simplesmente vai lá e espeta no teu computador e você tem mais 1 TB de armazenamento. Antigamente, isso era extremamente caro. Então, naquele tempo, a tecnologia muito utilizada era banco de dados relacionais, bancos de dados OLTP, Online Transactional Processing. E nesse banco só era possível armazenar dados estruturados, tá? Então, dados que tenham em formato de tabela, linhas e colunas, dados que tinham certos tipos muito conhecidos como string, varchar, numérico, decimal, enfim, booleano, esses tipos de dados que são previamente conhecidos, mas somente isso. E dentro desses bancos de dados só era armazenado o que era necessário, qualquer dado excedente que pudesse ter algum tipo de valor para a empresa, mas não fosse um valor imediato, simplesmente era descartado, porque o armazenamento era muito caro. E como poucos dados eram armazenados dentro desses bancos de dados relacionais, a performance deles era muito ok. Porque um banco relacional ele foi feito para isso, para lidar com uma volumetria média de dados, não uma volumetria massiva. Então, para aquela época, aquilo resolvia boa parte dos problemas. Só que a internet começou a complicar as coisas um pouquinho. Com o boom da internet, as empresas começavam a olhar para si mesmas e falar, poxa, a gente precisa de um diferencial competitivo. A gente tem muito dado, tem muita empresa crescendo, muito processo rolando, a gente precisa criar um diferencial competitivo. E o ser humano sabia, na verdade, que os dados tinham essa solução. E com o crescimento da internet, diversos tipos de dados surgiram, JSON, XML, um boom, cara. Imagem, texto, vídeo, áudio, tudo começou a ser produzido, o que levou as empresas a tomarem um posicionamento diante disso. Alguma coisa devia ser feita para gerar vantagem competitiva. Então tudo que era estruturado ficava dentro do banco de dados relacional e o que não era estruturado, vídeo, texto, imagem ou outros formatos de dados, eles simplesmente eram jogados para outros repositórios e isso resolveu o problema naquele momento. As diferentes tecnologias e processos dentro de uma empresa conseguiu resolver o problema naquele período. O único problema é que um problema maior ainda surgiu. Uma bola de neve foi criada, que foi basicamente o silo de dados. Então, com o silo de dados, você agora tinha uma dificuldade imensa, uma barreira imensa de democratizar o acesso ao dado na sua empresa. Porque você tem dados dentro de um banco de dados relacional, outro tipo de dado em outro banco, você tem o resto das informações em arquivos, XML, texto, e tudo está muito separado. As pessoas não têm noção de dados do que tem ali dentro da empresa. E sem falar que essas tecnologias elas têm diferentes performances, elas não se conectam facilmente. Então isso criou uma barreira enorme para as empresas começarem a usar dados como um diferencial competitivo mesmo, sabe? Então era preciso muito esforço para tirar esses dados, colocar numa visão unificada e depois tirar algum proveito desse dado. Porém, nessa época o storage ainda era caro, não tão caro quanto antes, porque a tecnologia começou a avançar, porém também não era uma coisa tão fácil assim de você ter, tão acessível. Foi aí que todo mundo percebeu que precisava integrar esses dados, que precisava ter uma visão 360 do negócio. Era necessário ter algum tipo de tecnologia onde tivesse que unificar esses dados. E a gente está falando do... você achou que fosse o Data Lake, né? Ainda não. Aí entra o papel dos Data Warehouses. Os Data Warehouses, ou armazém de dados em português,
É mais que uma tecnologia, na verdade é um conceito onde você pega dados de diferentes fontes da empresa ou de outras empresas, você coleta isso, pega somente o que é essencial, transforma isso e carrega dentro de uma tecnologia, de um armazém de dados, de um data warehouse, onde dentro de uma modelagem específica, então aqui a gente está falando de Star Schema, Snowflake Schema, onde seja fácil para as pessoas conhecerem o domínio de dados da empresa e também fazer consultas em um banco de dados, eu posso dizer assim, dentro de um data warehouse, otimizado para consultas OLAP, Online Analytical Processing. Ou seja, esse banco, esse data warehouse, ele era otimizado para consultas analíticas. Muito diferente de um banco de dados relacional, por exemplo, um MySQL ou um Postgres. Então, os data warehouses eles facilitaram muito a vida das empresas. Então, agora você tinha vários processos de ETL, Extract, Transform e Load. Então, você carregava, você extraía o dado da fonte, transformava do jeito que você queria e carregava dentro do warehouse. E agora você tinha dados de vendas, de CRM, dados de uma porrada de coisa dentro de um único lugar. Porém, você não tinha o histórico, você tinha já o dado transformado, você não tinha o dado bruto ali. Você não podia pegar só o arquivo de vendas e começar a tratar ele. O arquivo de vendas estava junto com uma porrada de coisa dentro do Data Warehouse, já tratado, já limpo. Então dentro desses warehouses você não tinha como consultar nada histórico, nem os arquivos RAW. O dado ali dentro já estava tratado. E por anos os DWs foram a tecnologia mais utilizada pelas empresas, a tecnologia que era mais querida e mais útil para as empresas no quesito de extração de informação do negócio. Porém, nem tudo na vida são flores e com o crescimento maior ainda da tecnologia nos anos 2000, enfim, as empresas começaram a pensar, começaram a entender que o DW já não era mais suficiente. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: Data Warehouses, eles também são bancos relacionais, então você só consegue armazenar ali dados estruturados em formatos de linha e coluna, ou seja, uma tabela, como se fosse uma tabela Excel. Então o tipo de dados que você poderia analisar ele era totalmente restrito à sua tecnologia, no caso uma tecnologia relacional, onde você só poderia armazenar uma tabela no formato de linha e coluna. E de novo, essas colunas elas tinham um tipo de dados muito bem definidos: string, varchar, decimal, double, float, tipos já muito bem conhecidos. Então não era possível você processar, por exemplo, imagens, por exemplo, vídeos, nem nada do tipo. Então, para fazer um resumo geral, quais foram as vantagens de um Data Warehouse? Eu vou colocar aqui para vocês entenderem. Primeiro ponto da vantagem do Data Warehouse para as empresas: ele integra várias fontes de dados. Então, dentro do Warehouse você tem várias fontes combinadas ali, você pode extrair inteligência daquilo. Segunda vantagem, um Data Warehouse ele tem as propriedades ACID de banco de dados. Então, quando você está fazendo o seu processo, se ele falha, ele não impacta no estado, não impacta na durabilidade, no estado do banco. Se o seu processo falha, o último estado íntegro é o que vai valer. Não conta o último processamento que você fez, a última inserção que falhou ali no meio da transação. Então, Data Warehouses, eles são munidos com as propriedades ACID, facilitando muito a vida de ter que gerenciar a qualidade do seu dado. Então, você sabia que em uma coluna específica que só aceitava inteiro, ali só ia inteiro. Se alguma coisa diferente fosse inserida ali, o Warehouse ele ia gritar, ele ia chiar, ele ia estourar um erro. O terceiro ponto, que foi o que eu já comentei, o Data Warehouse ele é otimizado para consultas analíticas, então a gente está falando de Group By, cálculo de cubo, enfim, toda essa parte de modelagem de dados, BI e outras coisas. Ele também é muito otimizado para consultas ad hoc, consultas que você quer fazer ali na hora para extrair algum tipo de informação. Muito diferente de um banco de dados transacional comum. Mas como eu falei, nem tudo na vida são flores, então os Data Warehouses eles também têm alguns problemas. O primeiro ponto que eu vou falar aqui é o custo. Então, geralmente, tecnologias de Data Warehouse são proprietárias, então a gente está falando de empresas, provedores de Data Warehouses como Teradata, Vertica, Microsoft com SQL Server, dentre outras. Então, são ferramentas estritamente de provedores, onde você tem ali um formato proprietário e aquela ferramenta, mas o hardware que aquela ferramenta tem que utilizar é um hardware extremamente caro. Então, esse é o primeiro ponto. Um DW ele é extremamente caro para uma empresa manter. O segundo ponto é a dificuldade de você escalar a performance no warehouse. Então, por exemplo, um Data Warehouse, antigamente, ele era acoplado o storage, com o armazenamento, junto com o compute. Então, imagina a sua máquina mesmo, o seu notebook. O storage dele é acoplado com o compute. Então, dentro do seu notebook, você tem storage e você tem as CPUs, que vão fazer todo o processamento, a parte de computação. O problema é que quando você precisa escalar somente a computação, eu preciso processar mais. Isso acaba meio que uma coisa totalmente ligada à outra. Então, se você for escalar a máquina, escalar a quantidade de CPUs, você obrigatoriamente
tem que escalar a quantidade de memória. Por exemplo, você quer pegar um computador mais parrudo, ele vai vir talvez com mais memória. Então ele está muito acoplado um ao outro. Você não tem como desvencilhar, falar, eu vou pegar só a CPU ou só a memória. Então era muito difícil de você escalar. O modo de escalar desses data warehouse antigamente é conhecido como escalabilidade vertical. Então quando você precisa aumentar, sei lá, a quantidade de CPU ou de memória, ou de storage, desculpa, você não consegue adicionar mais uma máquina do mesmo tamanho e fazer isso um cluster, um conjunto de máquinas trabalhando em paralelo. Você precisa aumentar a máquina que você tem. Então isso é escalabilidade horizontal. A máquina vai sendo cada vez maior, mais recursos. O terceiro ponto era o formato proprietário, que é uma coisa que eu acabei de falar. Então os data warehouses, eles armazenam dados dentro dele de uma forma proprietária. Então você não sabe, ele é caixa preta, você não sabe como ele armazena ali. Você não consegue otimizar o armazenamento dele. E isso aí é ruim porque isso deixa as empresas reféns do modo como o data warehouse foi implementado. O quarto ponto é que você não conseguia ter dados históricos, você não conseguia ter dados raw, porque a tecnologia era uma máquina e ela era limitada, então você tinha que colocar só o que era extremamente importante e preciso para o negócio. Quinto ponto, não aceitava dados não estruturados ou dados semi-estruturados. Você só tinha que ter um dado estruturado em linhas e colunas, você não conseguia ter uma coluna que fosse um array, uma lista, um JSON, qualquer tipo de coisa. E o sexto ponto é o vendor lock-in, você ficava refém daquela tecnologia. Se um dia você quisesse migrar para um data warehouse concorrente, falasse assim, poxa, aquele data warehouse ali vizinho, ele tem muito mais funcionalidade e é melhor para o meu negócio. Como que eu vou transportar tudo isso? Você está preso dentro daquela tecnologia, daquele vendor específico, e aí a gente chama isso de vendor lock-in. O cenário só vai começar a mudar lentamente lá em 2005 para 2008, quando o projeto Hadoop começa a ser criado. E é aí que acontece uma quebra de paradigma incrível na indústria.